E no reino de Deus existe uma cultura. Eu preciso saber quem é meu pai. E eu só vou conseguir ser quem eu verdadeiramente sou quando eu conseguir me identificar com ele. E eu preciso conhecer como é a cultura do reino. Oi, oi, seja muito bem-vinda ao Shao Yu Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Shao Yu é um ecossistema voltado para o desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas parceiras de projeto, irmãs da fé, amigas, sejam bem-vindas. Oi, mulheres, eu sou Cis Soares, advogada e estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós podemos viver a nossa vida de forma plena, próspera e com leveza, né, Ju? É verdade, meninas. Eu sou a Gil Santos, sou mentora de branding pessoal e assim como as meninas disseram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Até porque fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. Antes da gente começar o episódio de hoje, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e, principalmente, compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece. Porque esse episódio de hoje, pelo que vocês estão vendo aqui do lado, ele tá sensacional, né, Beta? É verdade, hoje nós estamos aqui com a Janine, que é uma pastora mais conhecida como mãe-tora, tá, né? Mãe-tora. Fala, minha pastora, tem propriedade. É verdade, mãe de todos, né? Então, ela é uma pastora, líder ministerial, para quem não a conhece, para quem não é de Porto Alegre, mas ela é líder ministerial de uma igreja, a Brasa Church, aqui de Porto Alegre, uma igreja que tem alcançado muitos jovens e realmente transformado muitas vidas. Seja bem-vinda, Muito querida. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo coração de vocês. Incrível esse projeto, parabéns. Estávamos papeando, já quase rolou um podcast. Sim, tiveram que parar tudo. Tivemos que parar tudo. Vamos começar começar a o podcast. gravar. É verdade, já rolou emoção aqui, já quase chorei. Ai, sempre. Eu sou muito emocionada. Mas que Deus continue abençoando vocês, revelando a face dele a vocês. E eu Amém. acredito que esse podcast vai trazer muita paz para muitas mulheres Amém. que Amém. necessitam, vai trazer muitas ferramentas para que elas Show. consigam encontrar o perdão e o caminho para estar mais próxima do coração de Jesus. Ai, muito bom. Perfeito, tu Nossa. falou ferramentas e a gente tem um propósito mesmo de trazer o evangelho de forma prática. Porque não é só teoria, não é só palavra de motivação. A gente Exato. brinca, né, que a gente traz... Como é que a gente fala? Soluções práticas para questões profundas. Então, assim, a gente não fica só ali, né, na teoria. A gente quer trazer o evangelho de forma prática. Então, é bem que tu falaste, trazer a paz, mas também ferramentas, né, para transformar vidas. Afinal, a Dá gente... para facilitar também, né? É, Porque muita verdade. gente frequenta a igreja, lê a Bíblia, mas não tem o entendimento muitas vezes. Então, Perfeito. aqui é uma forma da gente facilitar este acesso. Bom, eu não posso falar porque eu tenho propriedade pra falar. Ela é minha pastora, amor da minha vida. Eu vejo ela todos os domingos lá, orando pela gente, intercedendo nas suas orações, né? Então, eu sou sempre muito grata por ter vindo, né, da Brasa Church. Mas, pra quem não conhece a minha pastora, quem é a Janine? Fala um pouquinho pra nós do teu testemunho, que a gente sabe que é um baita testemunho. Então, eu sou a Janine Martins, né? Eu sou casada com o Maurício, que ele é o pastor da Brasa Church. Tenho uma filha que é a Fran, que tá grávida agora. Ai, que demais. Tá grávida de De gêmeos. gêmeos. Ah, que coisa mais linda. Que lindo! Ela casou recentemente, Aham, né? Foi recentemente. lindo. E a Fran, ela é o amor da minha vida. Claro, todos os filhos. Mas a minha história com a Fran é uma história muito especial na minha vida e eu acredito que é uma história muito inspiradora para outras mulheres, porque eu tenho um diagnóstico de não poder ter filhos, eu tenho uma doença genética no Uau. DNA mitocondrial, onde os meus filhos, eles nascem
mas eles vivem no máximo, geralmente, até os 4 meses de vida de uma Olha forma só. normal. E quando eles completam essa idade, eles começam a precisar de mais energia. E daí eles não têm essa energia dentro da célula da mitocôndria. Então eles começam a desenvolver insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca. O cérebro começa a não conseguir mais ter as propriedades que são necessárias para que a gente possa se manter em equilíbrio e os bebês começam a ter convulsões, necessitam de aparelhos para respirar. Então, dentro da ciência, ela não era para ter vivido. Nossa. E hoje ela tá aí. E hoje ela está grávida. Grávida de gêmeos aí. Ela tá grávida de gêmeos. Nossa. E nós não temos gêmeos na família, né? Olha como Deus é poderoso. Nossa. Nem Muito. nós e nem a família do Rodrigo. Foi Uhum. uma coisa muito aleatória, assim. Deus. Eu tava Não, junto com é só eles, Deus. mas Na só hora? Deus. Aleatório não, né, É. gente? Somos mulheres de fé, né? É só Deus. Mas nos pegou muito de surpresa. Nós não esperávamos gêmeos. Na verdade, nós nem esperávamos que ela estivesse grávida. Pra te ver como Deus é, né? E daí eu olhei pro Rodrigo e disse, Rodrigo, tu tem parente? E ele disse, ninguém na história da minha família, né? Imagina. E foi ela que encontrou o bebê na ecografia, enfim. Mas nós estamos aí orando para que eles venham saudáveis, Nossa. para que ela passe Amém. por essa temporada fortalecida na fé, mas também com o corpo dela, que ela esteja saudável, né? Muito bom. E eu tenho o Arthur também, né? É uma diferença. A Fran tem 33 anos e o Arthur tem 13. Sim. Então é uma pequena diferença. Uma pequenininha. Só um gapzinho nos 20 anos. O Arthur tem uma outra mãe junto, né? Então é muito Legal. bom para ele. É um pouquinho ruim, porque ele é bem mimado daí, né? Sim, é. Mas ele é um amor da minha vida. O Arthur, ele chegou dentro da trajetória da minha vida, num momento também muito inesperado. E eu vou chegar lá na história. Então, eu lidero junto com o Maurício a Brasa Church, voltando para quem eu sou, o que eu faço. Ela é mãe, Né? com muito orgulho. Muito mãe. Isso entendeu. E eu estudo psicologia já há algum tempo, já há Legal. bastante anos, Legal. alguns anos. E eu faço muitas especializações na área. Agora estou, no momento, fazendo a minha segunda pós-graduação em relacionamento, em Sim. casamento. Ai, que ótimo. Gostamos. Ai, já Precisamos de cristãos na Precisamos. área da psicologia que Que trabalham falem. a mente, né? Verdade. Tem um tabu, né, Janine, de que o cristão não pode ir no psicólogo, não pode fazer terapia, como se isso fosse excludente, né? Somos corpo, mente e espírito. E o Exato. campo da batalha é na mente, a gente sabe. Então, a gente precisa disso, né? Desses recursos. Que legal, não sabia. Não sabia, dessa muito tua legal. faceta, desse teu lado. Sou Muito legal. estudante de teologia também. Ai, que legal. Né? Tem que estudar sempre. Parece que verdade. quanto mais nós estudamos, mais tem Tem um louvor que fala sim. assim: quanto mais eu sei. Mais nada sei. Tem um louvor assim: quanto mais eu sei, mais eu sei. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu tenho coisas a saber ainda. né? Uma coisa Algo nesse assim, sentido. Nesse sentido. Então é muito isso. É até a eternidade, né? O estudo é pra eternidade. E da tua conversão, né? Como que se deu essa... Então, eu sou nascida em São Paulo, Ah, sim. mas eu vim pra cá muito pequenininha. Isso é algo que, tipo, sempre Deus falou muito comigo, porque quando eu era pequena, a minha família toda ia em CTG. E quem é do CTG, e a minha irmã sempre fazia concurso para primeira prenda. Mas isso do nada. São paulistas que gostam da cultura. Os meus pais, eles são gaúchos, né? Eles dois são falecidos já. Toda a minha família é do Rio Grande do Sul. Mas o meu pai foi transferido para Volkswagen, lá em 1970. E eu nasci lá. E daí, o que aconteceu? Eu vim para cá bem pequenininha, tipo, máximo, acho que tinha 3, 4 anos. Mas eu aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, dentro da nossa tradição gaúcha, eu não podia fazer concurso para ser primeira prenda.
do Sim. lugar onde Ah, eu sim, vivi uma Sim, vida inteira. claro. Porque eu não era gaúcha Não era gaúcha. aham. no meu documento de identidade. Uhum. E isso fala muito, eu costumo pegar esse gancho Aham. e falar muito sobre duas coisas. A primeira delas é sobre pertencimento, né? Eu acredito que o diabo, em todo tempo na nossa trajetória de vida, ele sempre quer tirar de nós o nosso pertencimento. Bah. E a cultura do mundo faz muito isso. Não que a gente seja de outro mundo, né? Mas cada dia mais a cultura diz assim: não tem por que tu casar. É só ir morar junto. Enquanto vocês se amarem, vocês permanecem juntos. Mas quem tu é daí? Quando tu diz assim, qual é a tua. O que tu é dele? Uhum. Eu sou. Tu te diz, eu sou Nossa, esposa? é muito Não, complicado namorada. Ou isso, tu diz né? assim, ai, eu sou a namorada. Só um pouquinho, mas tu é a namorada, mas Tem um Mas novo tu termo, dorme, namorido. tu dorme com ele. Não, várias vezes eu já passei sobre isso. E o Lucas já ficou brabo. Na época que nós não éramos casados, ele falava isso. Tá, como assim tu tá te apresentando como minha namorada? Sim, mas nós somos namorados, nós nunca casamos. Então nós vamos ter que casar? É confuso. Porque... né? E daí o diabo vem e tira o teu senso de pertencimento. Só um pouquinho. Se tu dorme com ele, se tu acorda com ele, se tu divide as contas com ele, se tu tem DR, aproveita o melhor dessa terra com ele na relação sexual todo dia lá. Tu é o que dele? Namorido. É, só que não, né? Não, né, gente? Eu acho tão Então- feio. Então fica uma incógnita, né? Sim. E é o que Satanás quer o tempo inteiro tirar de nós. Tu tá aqui nesse lugar, mas tu não pertence aqui. Eu tô aqui nesse podcast, mas na verdade a Cia é que realmente toca. Uhum. Sempre vai dizer, se eu não Sim. estiver lá, aí as gurias fazem. Isso é uma grande mentira. Assim como Uhum. era uma grande mentira que eu não era nem gaúcha nem paulista. Olha Porque só. se eu fosse para São Paulo, eles iam dizer, a gaúcha, tá aqui Gaúcha, gaúcha, exato. não sei nada de Sim. São Paulo, mal vim aqui nesse lugar. Então, quem que eu sou? Eu não sou ninguém. Então, eu não pertenço a esse lugar e nem pertenço a esse. Nossa. Né? Será que é por isso da Brasa Church um lugar para pertencer? Não é. Ah, tá. Porque eu ia falar, tudo fala, até que tudo Fala, bem que podia ser, né? Nossa, eu fiquei pensando muito nisso, porque a maioria das meninas, quando chega lá no início ali, fala pra gente sobre isso. Nossa, aqui é um lugar que eu consegui pertencer. E tem o slogan da Brasa, é isso. Brasa Church, um lugar Mas, pra Pra pertencer. pertencer. Mas se eu falar para vocês de verdade hoje, se vocês disserem, tá, mas quem que tu é? Uhum. Né? Como Uhum. a Cid disse assim, tá, e o teu testemunho, né? Mas quem que eu sou? Eu sou tudo que eu vi, tudo que eu vivi, tudo que eu senti, tudo que eu gostaria de ter sentido muitas vezes. Todo cuidado que muitas vezes me faltou. Ou tudo aquilo que, de alguma maneira, me protegeram. Eu sou essa pessoa. Sim. E muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vai não vivendo o melhor dessa terra, porque a gente vai tendo aquelas lentes daquela dor que um dia eu vivi, Uhum. daquele passado que um dia eu passei, daquelas situações e circunstâncias que, sem eu ter escolha, eu fui parar lá. Tu fica sem identidade. Sem Daquilo que tu identidade, tava né? falando Então, do tipo, Deus não me pertencimento. criou uma pessoa dura, raivosa, que responde rispidamente. Mas eu já fui essa pessoa. Ah, eu também. Eu também. Nossa, eu sargentão. tô trabalhando. Tu tá falando com Sargentão, a Malvadinha e a Trovão. Os nossos apelidos eram esses, né? Então a gente sabe bem sobre isso, sobre ser ríspido, sobre estar se vendo com essa lente e incorporar quase E que as esse papel, pessoas né? nos definirem dessa Isso. forma. Rotularem. Rotularem. Então, a palavra identidade, né? Ela quer dizer semelhante. Então, eu sou a Janine, que Não passou sabia. por diversas situações na vida, mas que se eu pegar o meu RG aqui, eu mostrar para vocês, logo abaixo do meu nome vai ter o quê? O nome do meu pai e o nome da minha mãe. É isso, né? Sim. Uhum. Então, eu, de alguma maneira, eu sou semelhante ao meu pai, eu sou semelhante à minha mãe. A partir do momento que eu venho para Cristo Jesus, eu rasgo essa identidade. Posso, sem tocar, mas eu faço isso aqui com ela. E Cristo me dá uma nova identidade. Eu sou a Janine Martins, filha de quem? De Deus. Uhum. Só que quando eu falo isso,
eu preciso saber. Eu sei, estava contando para vocês quem era o meu pai, estava contando para vocês quem era a minha mãe, e eu estava dizendo para vocês o que a nossa cultura vive. Então, se eu for agora para Nova York e me oferecerem uma pizza no meio-dia, eu vou dizer, tá bom, aqui se come pizza. Só que aqui em Porto Alegre, a gente nunca vi alguém acender o forno da pizza ao meio-dia. Isso não é uma cultura nossa. Sim. E no reino de Deus, existe uma cultura. Eu preciso saber quem é meu pai. E eu só vou conseguir ser quem eu verdadeiramente sou quando eu conseguir me identificar com ele. E eu preciso conhecer como é a cultura do reino. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso entender como a Janine, filha de Deus, responde para a Rô quando ela é grosseira comigo. Nossa, muito bom. Eu preciso saber como a Janine, que é filha de Deus, na hora que tu for lá e fizer uma fofoca sobre mim, que é uma mentira, eu vou reagir. O que eu vou fazer com aquela dor que estão fazendo comigo? Acho que tem que pegar o lencinho aí, hein? Muito bom, muito pontual isso que ela tá falando. Porque a gente começa a viver, principalmente depois que a gente tem a conversão, a gente começa a viver coisas na comunhão com os irmãos. E várias vezes, eu já falei várias coisas para Roberto que aconteceu, chorando muitas vezes, porque a Sigrid do passado agiria de uma forma, mas a Sigrid de hoje, filha de Deus, age de outra forma. Né? Como que eu vou agir conforme a filha que eu sou agora? E é difícil ter esse entendimento. Mas aí tu consegue fazer a diferença entre o joio e o trigo. Claro. Porque quando a gente tá no passado, a gente de fato vive aquilo assim, trovão, malvadeza, sargentão, entendeu? Mas quando a gente tá em Cristo, as pessoas começam a ver através das nossas atitudes. É como se nós tivéssemos novas lentes. É isso. E eu consigo, de alguma maneira, não com soberba, de verdade, do fundo do meu coração, zero soberba, mas eu consigo. É como se as pessoas, de alguma maneira, elas estivessem aqui e eu tô aqui. Então, como eu tô aqui, eu tenho uma visão privilegiada. Isso. Eu consigo enxergar e ver. Ela não sabe o Que ela tá por fazendo. que ela tá falando É dessa aquilo que maneira. Jesus falou na cruz, perdoa, pai. Eles não sabem o que fazem. fazem. Né? Então, tipo, eu preciso saber que eu não preciso mais agir com culpa, porque a graça me alcançou. E quanto mais graça e mais perdão foi dado para mim, automaticamente eu tenho mais amor. Perfeito. Aquela pessoa que diz, não, eu sou perfeita, eu não tenho nada, eu não preciso ser perdoada, até a 10ª geração, minha família sempre foi crente e nunca aconteceu nada de ruim na minha vida. Eu sou uma pessoa, tipo... Jesus. Tipo, Perfeita. por incrível que pareça, tem muitas pessoas que se apresentam dessa maneira, né? Para nós. Ela não consegue ver o quanto ela foi perdoada. Ela também não consegue ver o quanto ela foi amada. O quanto ela foi cuidada. Ela não consegue ver o quanto foi pago um preço para que ela tivesse uma nova oportunidade. E eu acredito que essa é a maior característica da minha identidade. Que lindo. Eu vivo todos os dias da minha vida para que eu possa equipar as pessoas, para que elas estejam mais perto do coração de Deus. Nossa, muito bom. Porque eu fui muito, muito, muito perdoada. Que lindo. E como é que foi, então, essa virada de chave pra ti? Assim, Então. quando tu conheceu verdadeiramente a Cristo, quando tu teve a tua identidade antiga rasgada e ganhou uma nova identidade, como é que foi esse momento? Então, o meu pai, ele sempre foi da igreja. Ele era de uma igreja bem tradicional, que se chama Exército da Salvação. Nunca ouvi falar. É uma igreja que tem muitos missionários, desenvolve um trabalho social grande, enfim, uma igreja centenária. E eles usam fardo. Isso, eu ia falar, eles usam fardas. Tem patente também, tem patente, né? Mas a minha mãe não. Minha mãe era de uma família que era 100% espírita. E a junção deles, os dois, gerou numa grande confusão na nossa casa, assim. Então, tipo, a minha mãe era o tipo de pessoa que
ela ia em todos os lugares que vocês podem imaginar. Tipo que nós éramos assim. antes. Tipo nós. Então, Tá bom, então. Então, se vocês me perguntarem sobre qualquer religião, eu não vou ter autoridade para falar sobre todas elas, mas eu praticamente experimentei um pouquinho de cada uma delas. Por quê? Eu fui uma criança muito doente. Eu tive muitas doenças onde eu tive quase morte em muitas delas. Eu tive uma meningite onde eu fiquei hospitalizada por muito tempo e ali eu tive uma quase morte muito grave, assim. Eu tinha que ficar sozinha, eu era muito pequena. Ali gerou na minha identidade algo que, de alguma maneira, me trazia muito medo de algumas coisas. Depois, durante a minha trajetória de vida, eu demorei para identificar que medo de abandono era aquele, que insegurança era aquela que eu carregava dentro da minha identidade. Por que eu sentia aquilo mesmo eu estando num lugar confortável e que me produzia segurança, né? E eu tive câncer no fêmur, onde ali foi algo que foi uma das doenças que gerou mais... Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos, começou, foi um cedo. ciclo grande, mas eu parei de caminhar, enfim. E ali eu tive um diagnóstico nada favorável para que eu continuasse viva, e a minha mãe, ela me levou em muitos lugares. Me levou em centro espírita, então, faz troca de vida, faz cirurgia no espaço, me levou no batuque, me levou no saravá, me levou no budismo, me levou na igreja católica, mandou fazer vela do meu tamanho para acender a vela lá para Santa Tal. Então, eu convivi com todas as religiões. E eu sabia que o que a minha mãe estava fazendo por mim ali era algo meio desesperador. Mas eu também não entendia muito o que tudo aquilo o que realmente significava a morte. Eu não conseguia ter compreensão disso. Mas eu sofria pela dor, eu sofria por ter que estar com medicação na veia, eu sofria por não poder caminhar, por não poder ir na escola. Criança? Então, por essas coisas eu sofria mais, mas não mas por uma perspectiva de uma sentença, né? E ali chegou um determinado momento na minha vida, e o meu avô, que era cristão, sempre que era férias, no segundo dia de férias, a gente ia lá para casa dele, era em Pelotas, e o meu avô parava aproximadamente 4 vezes no dia para orar e ler a palavra de Deus. E ele sempre dizia assim, as pessoas dizem no mundo que existem muitos deuses, né? Sim. E daí eu lembrei dele agora, tá ali fazendo os cortes para nós. Ele disse, eu vejo Deus na natureza, né? E o meu avô dizia, existem até pessoas que dizem que Deus é a natureza, mas existe um único Deus, que é o Deus soberano, que ele te amou desde quando tu era um embrião. Ele que criou tudo, inclusive a natureza, né? E o meu avô me mostrava um embrião, assim, eu acho que ele queria contextualizar. E eu achava muito feio, eu me lembro disso. Assim. Eu dizia, gente, isso aqui não é bonito para amar, assim. Que coisa linda. E aquilo ficou na minha mente. E o meu avô, ele repetia muitas vezes aquilo para mim. E Deus te amou desde que tu era um embrião. Deus te amou desde que tu era um embrião. E chegou um momento na minha vida onde eu tive que dizer se eu queria seguir em uma dessas religiões ou não. Porque eu tinha uma determinada idade. E eu disse naquele momento, não, eu não quero esse Deus. Eu não quero seguir essa religião. Me arrepiei. Porque eu quero estar com aquele Deus que ele me criou. E ele me amou desde que eu era um embrião. A importância de inculcar Exato. na cabeça das crianças Deus desde o começo, né? E daí, depois de adulta, né, eu fui ver, depois que eu já estava na igreja, que isso é uma referência bíblica e está lá em Salmos. É verdade. E daí, depois disso, aconteceram muitas outras coisas na minha vida. Eu passei por um abuso onde, de alguma maneira, eu carreguei junto comigo uma culpa muito grande. Durante todo o período que eu tinha essas doenças, eu já me sentia muito culpada. Porque, de alguma maneira, a minha mãe, ela tinha que ficar comigo no hospital e deixar os meus irmãos. Então, vinha sobre mim uma culpa. E aquela culpa, ela sempre vem
de alguma forma, te acusando, né? Quando eu sofri um abuso, eu também me senti culpada. Porque Sim. eu estava num lugar onde eu não deveria estar, no horário que eu não deveria estar, com a pessoa que eu não deveria estar. Então, eu não deveria estar passando por ali naquele momento. E isso tudo vai fragmentando a nossa identidade. É algo que vai te fazendo, de alguma maneira, de alguma forma, tu ir ficando pesada sem tu entender o peso do qual tu tá carregando, né? Uhum. Então, tu vai indo. E quando tu vê, tu vai sendo uma sobrevivente. Quando eu sofri esse abuso, eu fiquei em depressão durante bastante tempo. Quantos anos aproximadamente? Eu tinha 15 anos. Imagina. E ali foi muito difícil pra mim. Foi o primeiro episódio de depressão que eu tive na minha vida. Mas depois disso, eu tive a Fran, que foi, eu digo que foi a maior alegria da minha vida. E eu acredito que se ela não tivesse vivido, eu com certeza eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Sim. Eu perdi um bebê com uma doença Nossa, no sim. DNA mitocondrial. E depois disso, eu encontrei Jesus quando, de alguma maneira, eu cheguei num lugar onde eu não conseguia mais ver possibilidade de eu continuar com aquela alegria que quando tu abre a janela e tu vê uma árvore e tu enxerga ela verde. Parecia que o verde não era mais verde, que o verde era cinza, que o céu não era mais azul. E tu sabe que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção em ti quando eu fui na Brasa pela primeira vez foi a tua alegria. Ai, Ela muito é bom. conhecida pela alegria. Olha só, na nossa dor tá o nosso DNA, tá o nosso propósito, né? Sim. Olha Muito só. dizem que, né, que o inimigo Nunca ataca. pensei que talvez tu tivesse Exatamente passado ali, por né? isso. É, Nunca pensei. E daí, eu rendi de verdade o meu coração a Jesus e eu acreditei com todo o meu ser que eu estava tendo uma nova oportunidade e que Deus está fazendo tudo novo na minha vida. É muito importante. Eu isso. acreditei e eu acredito nisso com cada célula do meu ser. E hoje a nossa igreja é uma igreja que valoriza muito isso e nós damos a vida por cada mão que levanta no domingo e diz que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E eu acho que uma das maiores proibições da nossa igreja é que alguém que esteja lá dentro e que já tem uma caminhada de fé possa olhar para alguém com um olhar de discriminação, com um olhar de julgamento. A única incumbência que nós temos ali na nossa estrada é chegar e dizer assim, vem aqui, tem uma bebezinha que tu tá nascendo e Deus me deu o privilégio de hoje estar aqui contigo celebrando o teu nascimento. Né? Então, eu acredito que com toda a certeza e convicção que a nossa igreja carrega muito desse DNA que é do meu coração, né? E toda a nossa igreja tem essa cultura de encorajamento, de amor e dar a vida para que as pessoas realmente conheçam a face de Jesus, né? E eu casei depois, eu casei com o Maurício, né? Que foi um presente de Deus na minha vida. Mas E vocês se conheceram onde? nós nos Qual conhecemos, contexto? nós nos conhecemos no banco. Olha só, trabalho. Trabalho, Então, não. a Ju Viu, perguntou Ju? onde que eu fui encontrar. Solteiras Às de vezes plantão. trabalhando, entendeu? Trabalhando, né? A minha história é uma história meia não é para levar o pé da letra. Exceção, fui uma exceção no rolê. Mas o Maurício, em contrapartida, ele nasceu na igreja. Ele acho que nunca pegou nem sarampo, ele nunca teve doença nenhuma. A vida dele toda é muito normal. Até Meu marido, a Janine tá contando, tá vendo aí meu marido. tudo muito certo, tudo muito organizado, tudo muito estável. E ele era meu chefe. Mas ele não foi sempre meu chefe. Enfim, quando eu fui trabalhar no banco, a gente teve uma história que é bem legal, que uma amiga, uma colega de trabalho me conheceu quando eu entrei no banco. E ela dizia assim pra mim,
E a gente conversando e coisa e tal. E ela chegou um dia pra mim e disse assim, meu Deus, ela me chamava de Jajá. E na época eu era bem novinha, ela me chamava de Paquitinha. Paquitinha, eu já sei com quem tu vai casar. Tu vai casar com o mal. E eu dizia, tá bom, eu tô aqui pra trabalhar, vamos lá, enfim, né? E daí, ela fez eu passar uma grande vergonha. Nós chegamos na diretoria e o Maurício estava lá. E ela gritou assim na frente de todo mundo. Mal, eu preciso te apresentar a tua esposa. Tu vai casar com ela. E eu, Olha que assim, loucura. e o Maurício ficou todo faceiro. Ficou faceiro, ele vai dizer que não vai dizer nada, mas ficou, é verdade. Agora é eu que falo. E daí eu era de uma, tipo, como se fosse uma diretoria, a mesma diretoria dele, mas ele não era meu. Nós não tínhamos contato direto. E na outra semana, por uma causalidade, Deu. ele apareceu na minha agência dizendo, eu assumi a supervisão de tais agências e tu faz parte dessa área. Meu pastor. E tu faz parte dessa área, então a partir de Ele já tava agora orando, entendeu? Ele começou a orar. eu sou teu supervisor e coisa e tal. Só que eu já tinha Fran, né? E dentro de uma perspectiva dessa padrão de normalidade, eu ia num contrafluxo, né? Porque ele não nasceu para... não foi dito para ele que ele teria nascido para casar com essa pessoa no qual eu me apresentava naquele momento, né? Então, uma nova convertida e que, de alguma maneira, ainda tinha muitos fragmentos de dor, ainda vinha com uma filha, Sim. né? E, tipo, era uma mulher muito forte. Muito forte. Uma mulher bem forte. Uma mulher bem forte. Já sentimos. Então, eu já tinha sofrido muito na minha vida e a minha filha, ela era o meu Deus, sentada no trono do meu coração. Então, eu matava e morria por ela de uma forma um pouco exagerada e nada funcionava. Mas, enfim, o que aconteceu ali comigo? Eu era muito apaixonada por Jesus. E eu era muito apaixonada com a possibilidade de Deus fazer tudo novo na minha vida. Mas aquela igreja no qual eu estava inserida, ela foi uma igreja que eu cresci muito, uma igreja que me amou muito, mas foi uma igreja que durante um tempo me machucou muito. Então, existiam muitas meninas que tinham uma palavra de Deus, segundo elas, que elas seriam a esposa do Maurício. Muitas delas. Olha só. Nossa. Sofreu Muito. preconceito, então. Muitas delas chegavam no final do culto e, tipo, era uma choradeira, era um negócio assim, uma coisa bem Louco. bem louca. Resumiste tudo. Porque não eram só elas. Tinha os pais delas, que também... Imagina. Mas que lidar diziam com tudo isso. que certo, Deus né? tinha falado, e Deus tinha falado, que Deus tinha Olha falado. só. Então, ali, primeiro, tipo, acredito que muita parte daquele tempo o Senhor também tapou os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu não ouvisse nada. Então, eu era meio que uma pessoa meio boca aberta, assim, sabe? Que as pessoas, bem ingênua mesmo, assim. Onde as pessoas estavam fazendo as coisas e eu não enxergava. Eu realmente, literalmente, As eu não escamas, né? Que enxergava. Deus deixa ali também. E eu chorava, e tipo, tinha um retiro, e tudo que eu queria era ir no retiro. Meu Deus, como é esse retiro? Uhum. Não, tu não pode ir no retiro. Sim. E daí, mas como que eu não posso? Não, nós vamos orar. O que eu fazia? Eu ia pra casa e eu me ajoelhava, e eu orava, e disse, Deus... Porque eu não acreditava também que alguém ia dizer, Deus falou que tu não pode ir no retiro. Sim. Então, se aquela pessoa tá falando, eu sempre porque, tive de muito fato, temor de Deus, né? E o que aconteceu foi que essa igreja, em um determinado momento, depois que eu e Maurício, nós já estávamos casados, essa igreja, existia um casal lá, onde eles diziam que o Maurício tinha que ter casado com a filha deles, enfim, era um rolê muito louco, assim, muito louco mesmo. Nunca vi nada igual. Eu acho que eu tinha que viver realmente, tenho Aquilo, certeza sim. que eu tinha que viver aquilo lá. E essa mulher, ela tinha uns surtos, assim, e eu via, e eu dizia, Maurício, quando tu vira, ela faz umas caras estranhas, eu ficava um pouco de medo, assim. Imagina.
E nesse dia eu enxerguei ela e essa igreja, ela tinha os bancos de madeira. E, gurias, eu vi ela lá na frente, e a Fran aqui, e ela com a mão assim, ó, em cima da Fran. E ela me olhou com aquela cara de malvada, gurias. Nossa. Eu não passei pelo corredor, eu saí pulando os bancos. E eu disse, gente... E sabe aquele episódio do Chris, que ele mentaliza que o carro tá batendo? E eu enxergava, assim, ó, eu pegando a cabeça dela. Nada bíblico, gente, era outra pessoa. Sou nascida de novo, sou redimida, perdoada. Amém. Salva, mas aquela Janine lá ainda não tinha os fragmentos curados. E eu enxergava eu pegando ela. E daí, quando eu cheguei na Fran, ela já tinha saído, enfim. Mas ali eu cheguei, peguei o Maurício e fui na sala do pastor. E eu disse, ó, pastor, eu não consigo mais aguentar isso. Eu não suporto mais as pessoas dizendo que o Maurício deveria ter casado com fulana, que o Maurício tem palavra pra ciclana. Eu não suporto mais essa maldade com Pastor com Maurício isso. era concorrido, hein? Era assim, olha. Mas, Vai assistir o episódio, você vai ficar sentindo. mas quando Deus quer, Não e adianta. ainda era jogador de futebol, fazia Olha gol. ele, Ele fazia era- gol. Ele era bom, gurias. Continua sendo Olha de uma forma ele. diferente, não faz mais gol. Esse gol do futebol. Faz outros, né? Mas, enfim. E daí o pastor chegou e disse assim, eu vou acabar com isso hoje. E daí ele foi, e com uma boa intenção no coração, porque eu tenho certeza que ele me amava. Ele disse, se existe alguém aqui nesse lugar que... E era dia de ceia. Se existe alguém aqui nesse lugar que falou mal desse casal, ou de algum deles, se levanta agora, porque isso, porque aquilo. Começou a trazer as palavras bíblicas, enfim. E ninguém levantou. E num determinado momento, ele disse, se alguém aqui falou mal de algum deles, eu peço agora que se levante. E toda a igreja levantou. Nossa. E ele disse, eu quero que venham aqui e peçam perdão para eles. Eu queria morrer, vocês imaginam a vergonha. Sim. É a maior rejeição que eu já vi na história da minha vida. Tu estás dentro da igreja. Imagina. Um lugar onde eu cresci sabendo que era um lugar sagrado. Pra ser Onde acolhida. era a casa do Deus Todo-Poderoso. Janine, se tu não tivesse tua identidade bem firmada em Cristo, Imagina. Não Nossa, tinha, tá? não. mas tu teria se afastado, se corrompido, porque por bem menos pessoas já saem magoadas da igreja. Imagina passando por isso. Exato. Curias, aquela fila, ela era gigante. Até o final da porta da igreja. E eu olhava aquilo e a única coisa que eu pensava era, cara, eles não me conhecem, como eles estão falando alguma coisa de mim, eles não sabem quem eu sou. Eles não conhecem a minha vida, eles não conhecem a minha história, eles não conhecem os meus pais, eles não conhecem nada, eles não conhecem o que eles deveriam falar de mim. Eles não sabem nada de mim, como eles estão falando de mim. E eu peguei a mão do Maurício e eu disse pra ele assim, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. E quando ele foi me tirando, apareceu uma menina que antes de nós casarmos, ela teve uma crise. E ela dizia, ela gritava nessa crise, e eu olhava e disse assim, não conseguia entender, assim. Ela gritava, contigo ele não vai casar, contigo ele não vai casar. E nós com duas testemunhas, e nós dois ali. E ela não dizia o porquê que ele não podia casar comigo. Ela só teve realmente uma crise ali, durante esse momento. E ela apareceu na minha frente. E ela olhou pra mim e disse, eu te disse que ninguém te suportava nesse lugar. E quando ela falou aquilo, era como se fosse o salto de um sapato, um salto agulha, entrando Cravando. assim e me furando dentro do meu coração mesmo. E eu saí dali com o Maurício tentando, tipo, me tirar realmente dali. E o que aconteceu foi que durante um tempo nós ficamos reservados na nossa casa. Eu não conseguia passar na frente da igreja, que o meu coração acelerava. Imagina. E as minhas mãos começavam a suar. Mas dentro do meu coração era um misto de tipo, o que eu fiz com a vida do Maurício? Sim. O que vinha pra mim? Culpa. Culpa. De novo. A culpa. Nossa, como o inimigo A é culpa cruel. de eu não saber o que fazer naquele momento. A culpa de ele estar passando por aquilo ali. Sem A precisar. culpa de, tipo, não saber o que fazer. E a grande culpa. Eu tirei ele de um lugar
onde eu nunca deveria ter chegado perto dele. Nossa. E ali, durante um tempo, nós íamos ainda na igreja, em momentos eventuais, Sim. mas nós não frequentávamos mais. Aquilo que eu falei para você sobre tu viver a cultura de Deus, só consegue saber quem é Deus quando tu tem comunhão com Ele. É impossível eu ser casada com o Maurício e eu conseguir saber o que está passando no coração dele, na mente dele, mesmo depois de 20 e poucos anos de casado, se eu não me relacionar com ele. Se eu não ouvir ele, se eu não tomar café da manhã com ele, se eu não olhar nos olhos dele, se eu não conseguir saber se ele tá com uma dor, ou se ele tá feliz, se eu não comemorar e se eu não chorar com ele, eu não consigo saber quem ele é. Mesmo já tendo vivido 20 e poucos anos com ele. Se eu não me relacionar com ele, eu ouvi falar dele, eu soube quem ele foi, mas eu não permaneço ouvindo o que ele tá me dizendo. Então, o que aconteceu? Nós nos afastamos e nós tínhamos na nossa casa muitos amigos nossos do banco, que eram nossos amigos e a gente fazia louvor e coisa e tal, mas é uma coisa diferente. Jesus Cristo instituiu a igreja para que nós estivéssemos nela. É muito importante. Ele isso, criou né? a igreja e ele sabe como o nosso coração foi criado e o que nós precisamos. Na verdade. E eu precisava de uma igreja, mas naquele momento eu não tinha. E o que aconteceu foi que eu engravidei e eu engravidei da Duda e a Duda viveu bem até os 4 meses de vida. Quando ela completou os 4 meses, ela começou a ter insuficiência respiratória e tudo aquilo que eu comentei com vocês no início, que os meus filhos desencadeiam. E quando ela começou a ter isso, nós fomos para o hospital e ali começou uma grande jornada na nossa história, no nosso casamento. Um recorte de um grande sofrimento, porque agora, se eu estava na igreja e eu servia a um Deus que cura, que me perdoou, que me limpou, ele vai curar minha filha. E eu e o Maurício, nós orávamos todos os dias, nós declarávamos a cura todos os dias e nós, tipo assim, nós não vivíamos pelo diagnóstico. Nós vivíamos com a perspectiva da cura, com a perspectiva da salvação. Dentro do nosso quarto de hospital até hoje, algumas técnicas de enfermagem me seguem ainda. E era sempre, tinha louvor, o Maurício fazendo piada, grudava nota, o fio de nylon nas notas de dinheiro e botava embaixo da porta. Quando as gurias pegavam, ele puxava. Ai, não. Essas coisas aí. Mas o fato foi que a nossa filha, cada dia que passava, ela ia ficando pior e nós não tínhamos um diagnóstico. E nós mandávamos amostra de sangue, amostra de pele, amostra de cabelo para tudo que era lugar do mundo. E nós não tínhamos um diagnóstico. Até que um determinado dia chegou o diagnóstico. E nesse dia nós estávamos muito exaustos, eu e o Maurício, e nós sentimos muita saudade, porque na UTI só pode ficar um. Então, quando ele estava lá, eu estava fora. Quando eu estava dentro, ele estava fora. E a gente nunca estava juntos. Nós tínhamos muita saudade. E daí, nesse dia, a minha cunhada pegou e disse, eu fico com a gordinha, fiquem vocês dois juntos um pouquinho. E a gente desceu pro carro, e a gente sentou no carro, e a gente ligou o rádio do carro. E baixamos o banco, assim, fechamos os olhos, e quando ele ligou o rádio, tinha um pastor pregando. E o que ele estava pregando? As pessoas com câncer estão sendo curadas. Tem pernas crescendo. Então, as pessoas estão vomitando câncer. E não sei o que, não sei o que. E o Maurício sempre me falou que nós viveríamos um avivamento. E nós seríamos parte desse avivamento. E eu disse assim, não, dentro da minha cabeça, né? Eu não vou fazer parte disso. Mas, como ele acreditava tanto naquilo, eu lia tudo aquilo. E o que é um avivamento? É conversão em massa. São pessoas se arrependendo dos seus pecados e sendo libertas, sendo salvas. E eu lia aquele livrinho da Rua Azusa, que tinha acontecido o avivamento, e dizia, gente, que coisa louca, mas enfim. Eu, Janine.
vou fazer isso, mas, né, vamos lá, né? Continuava no banco, vendendo, às vezes certo, às vezes não tão certo, né? Pedindo perdão, Senhor, né? Vendendo casado, quer abrir a conta, não tem que fazer o seguro, não quer, vai embora. E daí, quando aconteceu de eu ouvir aquilo, eu pensei, cara, a nossa filha tá doente por isso. Porque nós vamos fazer parte desse avivamento. E Deus vai nos dar a oportunidade de nós sermos usados para que pessoas conheçam Jesus. E eu disse, Maurício, eu tenho que subir, mas vai aonde for. Acha esses pastores e traz eles aqui, porque hoje a nossa filha vai ser curada. E subi para a UTI e o Maurício foi atrás deles e trouxe eles. E quando eles chegaram lá, e daí eu fiz um bolo, né? Eu trabalhava no banco aonde era o hospital que a minha filha estava hospitalizada. O banco, ele me transferiu para a agência bancária lá de dentro do hospital. Então, eu conheci os diretores, barará, fiz um bolo no hospital para que liberassem, para que entrasse o Maurício, para que entrasse os pastores, para que eu permanecesse lá, dentro de uma UTI. Então, tinha toda uma burocracia, né? Mas eu ali, eu costumo dizer que, tipo, vocês falam da mulher virtuosa, né? E eu, se fosse necessário, eu abrir o asfalto com os meus dedos para que a minha filha fosse curada, eu com certeza... Eu perderia todos os ossos da minha mão, mas enquanto eu tivesse a mínima possibilidade, eu rasparia o asfalto para que esse chão fosse aberto, né? E eu consegui as autorizações e eles foram lá. E as palavras que eles disseram no momento foi: o Espírito Santo de Deus está aqui e ele está curando a tua filha. E ela não vai morrer. Ela não vai morrer porque Deus sabe que se ela morresse, tu não sobreviveria. Satanás colocaria sobre a tua cabeça um céu de bronze e tu não conseguiria sobreviver. Nossa. Essa foi a palavra que o pastor que foi até lá me falou. E ali começou uma grande confusão na minha vida. Fora a luta pela minha filha. Porque eu não acreditava que alguém nesse mundo fosse capaz de falar dizendo o nome do Espírito Santo. Com propriedade, né? Com propriedade, dizendo que ele tinha falado e quando, na verdade, era uma manipulação para obter recurso financeiro. Fogo estranho. Né? As pessoas são... Só que eu, naquele momento, de morte. eu queria ouvir o quê? Eu não queria ouvir nada diferente do quê? Aquilo que a minha alma queria ouvir. Eu não queria em nenhum momento dizer, Deus, eu te amo independente de qualquer coisa. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não existia. Era aquilo que eu queria. Mesmo que fosse, talvez, na força do meu braço. A minha filha teve várias quase mortes. E eu ia lá e eu pegava os médicos pelo pescoço. E eu fazia eles entubarem ela. Nossa. E ela faleceu num dia onde eu não estava. O Maurício que estava com ela. E vem sobre mim o quê? A culpa. A culpa de novo. Então, a minha vida, a minha história foi forjada com o diabo sempre me lançando dardos inflamados. De dizendo assim, tu não pode. Tu não é capaz. Tu não é boa o suficiente. Nesse lugar não era pra tu estar aqui. Tudo culpa tua. É tudo culpa tua. E tu vai ouvindo aquilo, tu vai ouvindo e tu vai ouvindo. Quando tu vê, tu realmente internaliza isso. E eu virei uma embaixadora da palavra de Deus dentro dessa igreja. E não era isso que Deus queria de mim também, talvez. Mas ali eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Por quê? Porque o Maurício permaneceu nessa igreja. E ali aquilo me trazia muita dor no meu coração. Porque eu via muitas pessoas sendo manipuladas por causa de dinheiro. Eu via muitas pessoas que não tinham dinheiro para comprar comida dentro de casa, levando dinheiro aos pés dos apóstolos. Imagina. E eu via o meu marido ministrando louvor naquele lugar. Aquilo para mim foi como se o que tivesse feito eu me apaixonar por ele
estava fazendo eu dizer, não valeu a pena. Ele não é essa pessoa. Ele nunca existiu. E eu trabalhava num banco daí, nessa outra parte, tô pulando a história, né? Nessa outra parte da história, aonde eu tinha que fazer uma reunião em 3 agências. Então eu corria muito, todo o meu coração estava onde? O meu coração estava no trabalho. Por quê? Porque dentro da igreja eu não podia dizer mais que estava doendo. Tinha familiares nossos que diziam, não tá mais doendo. Eu orei por ti. Se eu orei, tu não sente mais a dor. E eu vivi um processo onde eu não era mais, eu não vivia mais, eu sobrevivia. E eu fingia que aquela dor não existia. E o Maurício, em contrapartida, tinha em mim uma esposa que não era uma mulher ajudadora. Por quê? Porque eu ia num lugar onde eles distorciam a palavra de Deus e eu rebatia. Eu caí um tombo no banco e eu sofri um acidente. E quando eu sofri esse acidente, eu quebrei o meu joelho em 3 partes. E eu explodi o calcanhar. Meu Deus. E eu tinha que ficar na cama. E ali foi o tempo onde o Senhor mais se revelou para mim na minha vida. Ali eu lia a palavra, eu lia todas as versões bíblicas. Eu tinha uma amiga minha que ela me buscava todas as tardes e a gente ia pro culto da Assembleia de Deus lá de Viamão, e a gente ia pro culto da não sei aonde, ia pro culto da outra e da outra. Qualquer igreja eu conheço, todas as igrejas, porque onde tinha culto de mulheres, onde tinha corrente de oração, lá tava eu, toda quebrada, mas eu tava lá. E tinha essa minha amiga que sempre me levava. Porém, chegou um momento onde, tipo, eu fui proibida de ir em retiro. O Maurício ia no retiro de mulheres, eu não ia. E aquilo começou a ficar muito pesado. A imagem que o meu marido tinha de mim era uma imagem muito ruim, né? E aquilo começou a ficar muito desgastante. E nesse momento eu acredito, gurias, que de alguma maneira eu deixei de amar o Maurício. Eu acredito também que ele deixou de me amar. E nós chegamos um dia que, tipo, ele não se importava mais comigo, eu não me importava mais com ele, ele não tinha hora para chegar em casa, eu não tinha liberdade mais de ligar para ele para qualquer assunto. E nós não tínhamos mais, nós éramos casados, mas nós não éramos fundidos. E ali eu disse para minha amiga, eu não quero mais continuar, eu não me importo de nunca mais me casar, porque agora eu conheço o Senhor. Mas eu não quero mais continuar, não preciso disso. E ali e ela pegou e disse, não, então vamos comigo uma última vez, num último culto, vamos orar e Deus vai nos levar. E eu fui numa Assembleia de Deus, lá na Lomba do Sabão. E foi uma noite bem desafiadora, teve tiroteio, teve muitas coisas. Queria chegar, não queriam deixar ela chegar lá. Não queriam deixar ela chegar lá. Eu não posso falar da hora Assembleia, né? Tô ouvindo, a gente tem meu coração na boca. E o pregador chegou e disse... Tô me segurando pra não estar chorando, prantos aqui, né? E o pregador chegou, eu sentei no último banco, lembro que eu tava com um casacão, era um frio, um casacão lilás. E eu sentei no último banco e o pregador falou, eu acabei de deixar a minha esposa numa ambulância, indo para um hospital, tendo um aborto espontâneo, porque eu tinha que vir aqui, mesmo assim, vendo a minha esposa ir sozinha para dizer para uma mulher que ela tá aqui, que ela não pode desistir do casamento dela. Nossa. Porque através desse casamento e da vida deles, nações vão conhecer a Cristo. Nossa, Oh, glória. muito forte. E quando ela falou aquilo, quando ele falou aquilo, tipo assim, eu disse... É pegadinha. É pegadinha, não pode ser verdade. Não. Esse dia a gente não tava só nós duas, tava um monte de mulher dentro do carro. E tinha uma caminhonete, uma TR4 na época. E eu e o Maurício, a gente não se falava. A gente não se encostava. E essa igreja, inclusive, tinha proibido que a gente tivesse intimidade como casal. Um bolo, gurias, é uma loucura da vida. Mas, enfim, até aquela igreja que, de alguma maneira... tinha um evangelho distorcido,
quando eu rendi meu coração a Jesus, ele me abençoou. Até aquele momento que tipo, não era vontade de Deus que eu sofresse. Essa igreja fez com que eu buscasse mais o Senhor, com que eu estudasse a palavra de Deus, com que eu tivesse autoridade para entender quem era Deus na minha vida. Nossa, muito bom. A gente vê a importância do papel, né, da igreja aí, né? De forjar, de tu poder também ser utilizada disso, né? É porque tudo, Deus usa tudo. Deus usa até as Deus usa pedras, tudo. né? Eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida. Eu li no início da minha conversão naquele livro Uma Vida com Propósito. Muito bom. Que Deus extrai propósito de cada adversidade. Muito bom. Porque é muito comum, às vezes, a gente se questionar por que Deus permitiu que eu sofresse? Por que isso aconteceu comigo? Ele não queria. Esse não era o plano dele, mas por causa do pecado, né? Então, mas ele extrai o melhor de cada adversidade. Tem propósito em tudo pra Deus, nada jogado fora, né? E é uma incrível. coisa muito louca, assim, porque eu digo que algumas coisas nós não devemos espiritualizar, Sim. né? Então, a gente não tem que... tu orou e tu não tem que imaginar que vai ter... Que, tipo, eu preciso ver anjos, eu preciso não bom, sei o sim. quê, eu preciso aparecer alguém e me confirmar exatamente isso que eu tô falando. Não, eu me posiciono e Deus vai abençoar, né? Muitas meninas me perguntam assim, mas como eu vou saber se ele é o homem certo? Isso é uma visão minha pessoal. Eu escolho e dentro da minha escolha, Deus vai abençoar. Porém, essa pessoa que eu estou escolhendo, ela já me deu sinais. Perfeito. Sinais que, se ela nunca mudar nessa área onde é a pior dela, eu vou continuar amando ele. Se ele não mudar, Sim. porque eu só vou conseguir te dar aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu não vou ter ferramentas, eu não vai começar a explodir coisas. A gente acredita que todas as pessoas vão melhorar a cada dia e quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós vamos sendo moldados à imagem e semelhança dele, e, enfim, e as coisas vão sendo renovadas. Mas se não acontecer, quem ele é hoje? Tu permanece com ele daqui a 20, 30, 40 anos dessa mesma forma? Ou Né? seja, tu tem teu livre-arbítrio. Arbítrio. Mas quando eu fui casar com o Maurício, antes de nós começarmos a namorar, ele disse pra mim, ele me pediu em casamento e ele disse que eu só vou namorar contigo se tu aceitar casar comigo. E eu disse, opa, né? Calma aí, cheio de medo, cheio disso, cheio daquilo. E daí ele disse, Deus me falou que existe algo que vai acontecer na nossa vida como casal. Mas tu precisa entender que muitas vezes isso pode não ser tão fácil. Por exemplo, eu só vou ser feliz se eu estiver no centro da vontade de Deus. E isso pode incluir nós estarmos na África e nós estarmos com malária, tu não ter maquiagem, ele dizia, e ele me pegou quando ele disse assim, tu não ter dinheiro pra comprar desodorante nem sapato. Não, sapato Eu não. disse, fedorento. Desodorante é... Eu disse, que forte. E ele disse, mas eu tenho certeza absoluta que independente de onde nós estivermos e com qualquer situação e circunstância externa que a gente esteja passando, eu prometo pra ti que eu vou ser o melhor marido dessa terra. Ai, gente. Aí quando ele falou aquilo, eu também não me entregava tão fácil, porque eu tava cheia de dureza, cheia de dores no meu coração. E ele disse, Deus me falou isso. E eu disse, bom, se Deus falou pra ti, Deus vai falar pra mim. Ai, cheio de Olha autoridade. Porque cheio de se Deus- autoridade. Ele é o mesmo posiciona, Deus né? pra ti, ele tem que ser o mesmo Deus pra mim. Boa. Muito bom. Então, pra que eu possa ouvir Deus, eu não posso ficar te ouvindo. Porque todo dia ele ia lá, estacionava o carro do lado do meu carro, a gente tomava café junto, e imagina, apaixonada. Como é que eu vou ouvir Deus no meio da paixão? Não Aham. tem como. É impossível. Vocês se afastaram daí? Aí a gente se afastou Muito por bom. um curto espaço de tempo. Mas Prestem nos atenção, afastamos solteiras, nisso. porque eu precisava ouvir Deus. Eu não podia errar. Não era mais por Perfeito. mim, Tinha Fran. era pela minha filha. Eu posso acontecer qualquer dano comigo. Mas a minha filha, aquela mesma filha que eu disse pra vocês que eu abriria o asfalto pra salvar a outra, era a mesma filha, a que tava viva ali, que me fazia eu ficar viva todos os dias. E eu disse, a minha filha, por ela eu não tenho o direito de errar. Eu não posso errar. Então, Deus, dessa vez eu quero fazer diferente. Eu
eu não tomo nenhuma decisão mais. Tu falou com o Maurício. Eu preciso que tu fale comigo. E Deus falou comigo. E a palavra que Deus me deu não foi uma palavra romântica, cheia de florzinhas e borboletas. Foi uma palavra bem dura, aonde nós iríamos sofrer, aonde nós iríamos ser forjados, mas a glória dele estaria durante esse processo e ela seria testemunhada por todas as pessoas que nos conhecessem após esse processo. E quando eu li aquilo, eu disse, cara, eu já sou ferrada. Vai se ferrar comigo agora, nem te lascar aqui. Mas depois, olha, depois vai ser incrível. Tu nem imagina. E eu peguei e eu liguei pra ele e disse, ó, Deus falou comigo. E não é tu, mas chorando, arranhando, aquela coisa toda, né? Não é tu, e Deus falou comigo, e segue a tua vida, e segue a tua vida. E ele, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, barará. E ele virou a cidade em um curto espaço de tempo, parou na frente da minha casa e disse, que palavra é, que palavra é, que palavra é. E eu chorava, né? E daí eu peguei e mostrei pra ele na Bíblia. E ele pegou a Bíblia dele e abriu. E estava escrito: palavra do meu casamento, retiro de carnaval. Ele era adolescente. Gente, eu não me acostumo com essas coisas. Porque Nem quero. Porque que eu acredito, Deus já sabia que eu ia precisar dessa palavra. Nesse lembra qual era? exato dia. Eu tenho na Bíblia lá. Não, depois eu conto pra você. Depois eu conto. Nesse exato dia, para que eu dissesse assim: eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Durante todo esse processo, eu dizia: eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. E era essa palavra que sustentava a minha vida. E quando foi nesse dia, onde eu tinha decidido no meu coração quebrar aquela palavra, Deus me leva nessa igreja. E esse pastor me fala isso. E a palavra que foi pregada, essa daí eu tenho, está lá em Provérbios 24. E diz assim, ó, no verso número 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida pelo conhecimento. Seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ali, na minha cabeça, veio o que eu preciso ter no meu casamento. Nossa, Se muito bom. ferramentou. É mais do que amor, é mais do que cuidado, é mais do que a própria palavra, porque eu já tinha uma palavra. É mais do que... O que mais que me disseram quando eu fiz aquela pergunta sim. na caixinha? Sim. E tu disse, vem aqui falar no podcast, sim. né? Que eu disse, o que é necessário para um casamento? É necessário intimidade? É necessário isso? É necessário aquilo? Me disseram muitas coisas, mas ninguém me disse o que está escrito em Provérbios 24. Nós precisamos ter sabedoria. E ali eu disse, diabo, cala tua boca agora. Amém. Que o meu marido, ele é o amor da minha vida. E hoje eu passo a amar ele de novo. Uau. Eu vou ser uma mulher com sabedoria. E dentro da minha casa vai ser uma casa agradável. Tão agradável que vai ser irresistível ao meu marido que tu me deu, Deus. Uau. E daí ali eu tomei uma decisão, um posicionamento. E daí tinha, sempre nas assembleias tem as profetas. E daí veio a profeta, e daí ela profetizou que naquela noite estava sendo quebrado algo que um rolê muito louco, que daí dá outro podcast. Parte 2. E dá outro podcast, que foi um negócio assim, ó, muito louco mesmo. Mas enfim, nós paramos num posto de gasolina que é ali do lado do Carrefour, na Bento Gonçalves, para abastecer o carro. E sobrenaturalmente, o que acontece? O Maurício me liga e diz: aonde tu estás? As gurias tremiam. E o negócio ia vir abaixo. Sim, porque fazia tempo que vocês falaram que não tinha essa mais intimidade. intimidade de ligar. Imagina se não tem Tá ligado? intimidade de ligar pro eu, marido. tipo assim, eu tremia. Tipo assim, meu marido, olha, meu marido tinha tido filho. E o meu marido ligando e minha mão tremendo, eu suando frio. E eu assim, e agora o que eu falo, meu Deus do céu? E eu assim, tô aqui no posto de gasolina, a gente acabou de sair da igreja.
assim, assado, eu vou largar as gurias em casa e já tô indo. Tá bem, vou te esperar acordado. Olha só. E naquela noite, nós dormimos tocando o pé. O pé. E eu louca pra contar pras gurias. Vai, louca no pé. Por isso tenha as amigas de Cristo, hein? Porque é bem importante nessa... Olha só, foram contigo. Te Levaram levaram. várias vezes, não desistiram quando tu desistiu. Por isso é importante tu estar nos ambientes certos. De É colocar verdade. nesses ambientes é verdade. muito importante. E o que minhas amigas do banco me diziam, minhas amadas amigas do banco, a grande maioria delas já encontrou a Cristo, mas naquele Legal. momento elas ainda não tinham Jesus. Claro. E o que elas me diziam? Véia, vem aqui comigo que eu vou te mostrar um lugar que vai passar toda a tua dor. Sim. Elas Então- tentavam te levar pro outro lado. Nós precisamos saber que vozes nós vamos ouvir. Verdade. Cara, tu já tá com uma baita de uma confusão. Tu vai te meter em outra confusão? Primeiro Sim, resolve verdade. uma. Isso dá outro podcast também. Sim, Mas enfim, gurias. Ali eu tive o meu casamento restaurado. Primeiro no meu coração e no coração do meu marido. Porém, aconteceu um fato nessa mesma igreja onde nós estávamos. Que foi uma situação que aconteceu onde eles estavam tendo um recurso financeiro, dizendo que a minha filha tinha sido curada. E que ela tinha falecido depois por outra doença. E eu acabei trazendo aquilo à tona. E, enfim, gerou um desconforto entre a pessoa que estava, a doadora e eles. E eles me proibiram de pisar na igreja novamente. E ali, eles disseram pro meu marido, e tu não pode mais ministrar louvor aqui, mas a partir do momento que tu venha te separar dela, Nossa. tu é sempre bem-vindo. Meu Deus, gente. E daí, o que eu pensei? Pensei, ele não vai ficar comigo. Pensei realmente ali, eu disse, ferrou tudo, já era. Mas eu não tenho Perdi. como negociar Nossa, sim. o evangelho. Né? É algo inegociável na minha vida. E bati lá, 1, 2, 3, amarelinha. Mas, pra minha surpresa, ele permaneceu comigo, colocando algumas concessões que dá outro podcast, que de alguma maneira ainda me machucaram, mas nós ficamos na nossa casa. E ali eu, em oração, ouvindo a Deus, Deus me fala o quê? A igreja que tu vai ir e o propósito da tua vida vai ser estabelecido é naquela igreja lá. Da onde tu saiu um dia. A igreja da fila. Onde foi a... A fila, aquela onde todas Rejeitada. as pessoas te rejeitaram. Naquele momento, dentro do meu coração, eu liberei perdão, tipo assim, ó, com todo o meu ser de verdade. E eu disse, Deus, se é lá o lugar aonde eu vou poder ouvir a tua verdade, aonde eu vou poder viver aquilo que tu tem pra mim, eu não importa. hesito em dizer, nem sonho que eu não vou pra lá. E daí eu disse, Maurício, Deus falou comigo que a nossa igreja é essa igreja. E ele disse, eu vou pra qualquer igreja da terra, mas pra essa igreja eu nunca mais volto. Porque, enfim, várias coisas, assim, que era uma igreja mais devagar, um pouco mais lenta em alguns aspectos. Mas a gente tinha muitos amigos lá. Mesmo com tudo aquilo acontecendo, hoje eu consigo ver que de alguma maneira foi uma proteção pro protegido. E, tipo, eu era, tipo, a que de alguma maneira poderia fazer mal pra ele, Sim. digamos assim, né? Mas eu também era um ser humano, mas fui esquecida ali naquele momento. Sacrifica ela por ele, né? Enfim. E o meu coração se encheu de amor. Não só por aquele lugar, mas por aquelas pessoas que estavam lá. E essa mesma igreja que um dia fez uma fila para me pedir perdão por terem falado mal de mim, foi a mesma igreja que, quando eu decidi estar lá, estabelecer o que Deus quisesse, qualquer coisa para minha vida, veio e me colocou sobre a minha cabeça uma coroa em uma reunião, em um culto, e disse, com algumas mulheres que eram americanas, que não sabiam nada do que tinha acontecido, elas falaram, nós reconhecemos que sobre a tua vida existe uma unção da Rainha Esther. Nós queremos te pedir que tu te ajoelhe aqui. E colocaram sobre a minha cabeça uma coroa.
Nossa. A mesma igreja que um dia, Nossa. de alguma maneira, Forte. vou mostrar pra vocês a foto. Gente, nossa, cara, tem que ir pra... Não tem, né? Não Eu tô tem. sem palavras. É muito Deus é incrível o muito que tremendo. Deus faz, né? Deus é muito A dupla tremendo. honra. Ele confunde os sábios, ele usa as coisas loucas do mundo, ele Usa os improváveis, usa os improváveis, restaura, restaura, cura. Nossa, dá um e propósito. é bem E isso. Janine, te ouvindo, Nossa. porque nós aqui temos o intuito, né, de trazer a tua história e também o viés do teu ministério, da tua igreja, mas a tua própria história já dá uma aula pra gente, né? O teu próprio testemunho. Eu nunca Nossa. imaginei que tu tivesse passado por tanta coisa. Eu já sabia do teu câncer, Sim. do teu luto, né, da perda da filha, mas eu nunca sabia a profundidade que foi, né? Depois É eu vou muito mandar a foto forte. pra vocês. Tá, por Mas favor. foi algo. E também o Foi, versículo. isso, foi a mesma igreja. Eu poderia ter ficado lá com a minha dor, que era lícita. Sim, Pra sim. qualquer pessoa que eu falasse, ó, essa igreja fez isso Com a tua comigo. justiça própria. A né? minha justiça própria. Não Só volta. que eu estaria onde? Paralisada. Naquela dor até hoje. Aham, Eu não estaria aqui com vocês. é verdade. Eu não estaria vendo o nascimento de tantas meninas que Deus me deu o privilégio hoje de me chamar de mãe estoura, como vocês dizem. E eu amo elas como filhas. E eu vi processo na vida delas. Quando eu olho para trás, todos os domingos eu olho aquela igreja lotada, eu digo assim, Deus, obrigada. Obrigada porque realmente eu era mais improvável. E talvez tudo isso devia acontecer para que hoje a gente olhasse para aquela igreja e todos nós que estamos lá, a gente olha e diz, isso aqui não é pela força do nosso braço. Esse teatro nessa cidade, ele é, por favor, e amor de Deus, para que a cidade onde um dia foi conhecida como cemitério de pastores, como pessoas duras de coração, que não são vulneráveis para conhecer Jesus, hoje fazem fila para conseguir entrar. E é fila todo domingo, né? É muito incrível. Então, não é eu, não é o Maurício, não é a Sila, é o favor de Deus, é a mão de Deus sobre nós. Mas nós precisamos ter posicionamento. Nós precisamos olhar para algo que, tipo assim, eu não sei por que isso está acontecendo hoje. E dizer assim, Deus, eu sei que eu sou tua filha amada, eu sei que eu sou fruto da tua criação, eu sei que tu me formou. Eu sei, Deus, que tu conhece meu paizinho amado, o quanto isso aqui tá rasgando meu coração. Mas me ajuda a caminhar. Me ajuda. Eu sozinha não consigo. Eu não sei onde isso daqui vai dar. Mas eu preciso ter convicção e certeza de que tu tá de mãos dadas comigo. É só isso que eu preciso. E daí, o que aconteceu? Nós fomos, antes, né, da gente aceitar e ir para essa igreja, nós tínhamos muitos amigos que eles começaram a parar de ir na igreja. E o Maurício disse assim, amor, o que tu acha da gente chamar fulano, ciclano, beltrano, que não tá indo tanto na igreja? E eu me lembro muito do pastor Léo Moraes. Ah, sim, o Léo me batizou. O Léo é piloto, né? Uhum. E eu amo o Léo. Deus colocou o Léo na nossa vida, assim, como o Léo é meu irmão, assim, até pra brigar. Eu brigo com ele, fico triste, choro. Ai, Aí a gente se perdoa e eu sei que, tipo, se existe alguém nessa terra que me ama e que sempre iria me proteger, é o Léo. E ele é um grande irmão. E aquilo me doía, assim, saber que o Léo não tava indo na igreja. E eu dizia, amor, o Léo. E por causa do Léo, a gente disse, vamos fazer uma reunião de oração, então, aqui em casa, pros nossos amigos que não tem igreja. E quando a gente viu, tinha, sei lá, 50, 60, 70 pessoas na nossa casa. Aquela loucura, um monte de gente, do lado de fora, do lado de dentro. chorando. E daí eu cheguei e disse, amor, só um pouquinho, isso aqui, negócio tá estranho, vai lá falar com o pastor. Vai lá e fala pro pastor que tá vindo esse povo todo aqui, porque, tipo assim, não quero que chegue nos ouvidos dele que a gente tá fazendo algo fora, paralelo à igreja. Não posso ter confusão na minha vida. O Maurício foi lá, falou com o pastor disse, quem é o pastor lá? E daí o Maurício disse, não tem pastor, ninguém é pastor de nada lá, somos só amigos. E daí ele pegou e disse, tu é o pastor. Pastoreia essas pessoas. E aquele
aquele grupo começou a crescer, e daí começou a ter palavra, e o negócio amanhecia e coisa e tal. E eu e Maurício, na nossa empresa, e nós já tínhamos uma empresa que prestava serviço para alguns bancos, a nossa empresa estava em ascensão, até que o Maurício conta sempre essa história, não sei se vocês já ouviram, nós fizemos uma meta com os bancos, então nós fazíamos, tipo, se eu bater X meta, tu ganha mais 1%. E eu fui lá e fiz uma meta ousada com os bancos, se eu bater X contigo, tu me dá tanto. E daí o banco X deu, o Y deu, o outro deu, e eu fui para minha equipe. Nós tínhamos aproximadamente 350 funcionários. Eu disse, gente, ó, o negócio é o seguinte, oportunidade de todo mundo ganhar dinheiro, virar o ano, todo mundo com dinheiro no bolso, não só pagando as contas, mas indo viajar, fazendo, acontecendo, guardando, parará, e meti desafio com a equipe. Só que era uma meta, tipo, muito ousada. E daí eu peguei e disse, ir para os bancos lá no centro. E se a gente bater, vocês vão ouvir, não por telefone, mas eu vou estourar uma queima de fogos que todo o centro de Porto Alegre vai saber que somos nós que batemos a meta. E nós batemos a meta. E eu, tipo, muito louca, fui lá e comprei 8 minutos de queima de fogos, assim, ó, meio bombeiro. E era todo mundo sabendo que éramos nós. Os primeiros 2 minutos, todo mundo, estoura champanhe, comemora. Depois era todo mundo abaixado, os vizinhos saíram da janela. Assim, ó, um bolo, o Maurício queria me matar. Quando eu desço, o Maurício, a sala dele dava pro Guaíba, e a minha também, e ele tava sentado, assim, virado, e eu fui na sala dele. E ele tava com uma fisionomia muito triste, assim. E eu disse, o que aconteceu? E eu, meu, né? Dinheiro na bolsa, Daquele jeito. demais. E ele disse, eu não tô bem, eu não tô feliz. E eu disse, feliz? Feliz? Quanto custa? Vamos viajar, então. E ele assim, não. Nós não nascemos pra estar nesse lugar. Meu Deus. Não foi pra isso que eu fui criado. E eu te falei que eu nunca seria feliz longe do lugar onde Deus me criou pra estar. E eu disse, e onde é? De onde é? E daí ele disse, tu aceita dar um passo pra trás e a gente ouvir a voz de Deus do que ele tem pra nós? E eu disse sim. Aí ali nós fomos fazer uma viagem de 45 dias por toda a costa dos Estados Unidos, onde Deus foi falando todos os dias que nós teríamos a Brasa Church. Só que antes disso, na nossa empresa ainda, eu falei pra vocês, né, que tipo, eu trabalhava, eu virava à noite na minha sala, eu tinha guarda-roupa, eu tinha chuveiro, eu tinha tudo que eu precisava pra ficar ali. E o Maurício, ele trabalhava. Normal. Mas eu não é que eu trabalhava, eu vivia pelo trabalho. Sim. E ele me convidou um dia, vamos fazer uma viagem, vamos pra Austrália, numa igreja lá, pra conhecer, é uma conferência. Aí eu pensei, Austrália, praia, mar, sol, Cairns, que é uma cidade próxima que eu gostaria de conhecer e tudo mais. Disse, bom, tá valendo a pena. Vamos lá. Quando nós chegamos lá, era um estádio. Essa conferência era num estádio gigante, onde tinha sediado, sei lá, se era Olimpíadas, alguma coisa assim. E eu vi aquelas pessoas tudo chorando, rendidas a Jesus. E ali eu disse, Deus, eu não suporto mais. Eu não suporto mais sobreviver. Eu não aguento mais carregar toda essa dor que eu carrego. Eu não aguento mais carregar toda essa culpa. Mesmo sabendo que tu fez um sacrifício por mim, eu não consigo sentir esse amor. Eu preciso que tu cure meu coração. Eu não aceito sair desse lugar sem tu me dar um filho ou tu me curar. Eu necessito que tu seja o Senhor da minha vida de verdade. Eu preciso da tua redenção. E todos os dias, enquanto eu estive nessa conferência, Deus falou comigo de uma forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural mesmo. E quando foi no último dia dessa conferência, eu disse, eu estava em paz já.
Chorei. Lá ninguém me conhecia, tudo mais. Só que nós ficávamos separados por país. E cada país tinha sua tradução. Então, nós víamos e saíamos com quem era do Brasil, enfim. E chegou no último dia agora a minha amiga, a Glorinha, lá de Brasília, ela chegou e disse: "Tu é a única pessoa no qual eu não falei durante todo esse tempo. Meu nome é Glória. E eu estava aqui, na presença de Deus. E o Senhor me falou Não, vou chorar de novo. que hoje tu verdadeiramente entendeu quem Ele é. E na conferência do ano que vem, tu vai estar com o teu Isaac nos braços, aqui nesse lugar." E daí, na hora, minha cabeça foi pra onde? Lá pra aquela igreja que falava, que disse que teria um céu de bronze, que o diabo ia me matar. E eu disse: isso é uma mentira, isso é uma mentira, isso é uma mentira. E daí eu parei tudo e eu disse pra ela assim: eu acredito em ti. Mesmo não querendo ouvir tua voz, eu acredito em ti. Porque eu sei o lugar onde eu tô. Então, vamos ver. Isso é algo praticamente impossível. Que a próxima conferência é em 12 meses. E eu realmente não consigo ver possibilidade. Mas eu quero acreditar. E aquilo me rasgando, assim, né? Porque eu sabia que eu não podia ter filhos. Eu já estava na fila para ter um óvulo doado, para fazer uma inseminação. Eu já tinha ido para a fila da adoção. Eu já tinha sido chamada. Aí chegou na hora, eu dizia: não, mas eu quero um filho que eu ame. Eu quero olhar para aquela criança e que venha uma revelação, dizendo: olha, teu filho. Então, tipo, a minha cabeça, na verdade, queria o quê? Curar o meu coração. Não era nem um filho. Eu queria tirar aquela dor desesperadora que fazia todos os dias eu, de novo, abrir os olhos e não conseguia enxergar o verde das árvores, nem o azul do céu, e nem ter sabor numa comida saborosa, nem prazer em dormir ou acordar. Era isso que eu queria. E o método da força do meu braço dizia: tenha um filho que tu vai resolver o problema, mas não era isso. E daí nós voltamos pro Brasil e ali eu tirei o meu nome, saí temporariamente daquela fila e eu tirei meu nome, né, das clínicas de inseminação, de doação de óvulo, e eu disse pro Maurício: amor, eu não quero mais ter filho nenhum, eu tô com meu coração em paz e vamos viver a vida. Vamos viajar mais, né? Gostei de viajar. E o Maurício sempre: tá bom, vamos ter filho, vamos. Não vamos ter filho, não vamos. Coitado, já tava, né? E daí o que aconteceu? Fiquei em paz. Se passaram 3 meses. E numa noite, onde nós não fomos na igreja, minha mãe liga. E minha mãe liga e diz: Nini, hoje eu fiquei sabendo de uma história de um bebê. Que esse bebê, ele tem problemas mentais. E eu tinha um irmão que ele era excepcional. Ele já morreu. E esse bebê, ele tem problemas mentais. E a fulana de tal foi lá para adotar ele. Mas quando ela ficou sabendo, ela não quis mais ele. E se fosse da barriga, ela teria. Mas, como ela pode escolher a cor, ela pode escolher isso, ela pode falar aquilo. E a minha mãe foi falando, e aquilo foi entrando no meu coração. Gurias, eu não sei explicar, eu nunca vou saber explicar pra vocês o que era. E começou a me dar um desespero, e eu dizia assim: meu Deus, ele é meu filho. Ele é meu filho. E eu ouvia a minha mãe, eu dizia: mas fala onde, mãe? Eu não sei onde, Nini. Mas não sei o quê. E ela: não sei. Eu disse: mas a fulana. E era a namorada do meu irmão que sabia da história. E eu dizia: mas quem é essa guria? Eu não sei, eu não conheço a guria. Mas eu não sei o quê. E a minha mãe não sabia nada. E eu disse: mãe, olha só, preciso desligar. Aí desliguei o telefone, Maurício vendo Fantástico. Eu disse: Maurício, olha só, deixa eu te explicar. A minha mãe falou essa história aqui. E esse bebê é meu filho, Maurício.
Eu tô desesperada, eu preciso encontrar ele, eu não sei onde ele tá. Tu precisa me ajudar. Olha só, tu entendeu que ele é nosso filho, vamos orar, Maurício. E eu disse, Deus precisa falar com ele, né? Meu Deus! E daí, só que, tipo assim, quando nós estávamos na fila da adoção, eu já tinha sido chamada. E teve uma situação que eram 3 crianças. E, tipo, o Maurício se apaixonou pelas crianças e ele queria. E eu pensava assim, ó, não é justo para essas crianças terem eu de mãe. Aí a culpa de novo, sabe? Eu dizia assim, eu não amo elas. Como é que eu vou amar elas? Tipo, aquela dor no meu coração, como se fosse algo ruim para elas. E daí o Maurício dizia assim, tu não tá entendendo, eu vou amar por nós dois. Eu acho que ele não sabia o que ia dizer, sabe? E daí eu falando aquilo e ele dizia assim, não, palhaçada, Janine. Deu. Olha só, para tudo agora. E eu assim, ó, olha só, amor, eu tô te dizendo, ele é nosso filho. Ele nasceu, ele tem problemas mentais, parece. Eu não sei o que é, mas eu não sei o que é direito, mas ele é nosso filho, amor. A gente tem que ir atrás dele. E ele pegou e disse assim, olha só, eu preciso que tu respire e que tá bom, se ele é nosso filho, Deus vai nos dar ele. E eu disse, tu concorda comigo? Ele disse, sim, concordo. E aumentou o volume da televisão. Amanhã a gente vê, Janine, amanhã a gente vê, tá bom. E daí eu fui deitar e aquele negócio assim, ó, num desespero, eu não conseguia dormir. E daí o nosso apartamento tinha o 2º andar e eu subi para aquele 2º andar e eu disse, Deus, eu vou fazer algo agora que eu te peço perdão, eu sei que é errado abrir a Bíblia, tipo assim, né, aleatoriamente, mas eu preciso que tu fale no meu coração. Acendeu uma coisa dentro de mim que, tipo assim, eu já tinha rendido isso a ti, eu sabia que isso não é algo bom em mim, mas eu preciso saber se esse bebê é meu filho, eu não tenho mais chance, eu não tenho mais cartas para errar. Eu não posso fazer meu marido sofrer, eu não posso fazer minha filha sofrer, eu não posso fazer minha mãe, meu pai, minha sogra sofrerem, eu não posso errar. Eu preciso que tu fale comigo. E eu abri na história de José. E daí eu disse, Deus, eu entendi. Ele é meu filho. Eu preciso que tu me ajude, que tu me dê forças, e todo o resto eu vou fazer. Independente de que situação ou que circunstância seja, ele é meu filho. E eu vou lutar por ele. E daí eu desci e dormi. Me acordei, nós tínhamos na época também uma importadora de carros, nós importávamos carro dos Estados Unidos e eu tinha que entregar um carro. E eu disse, amor, Deus falou comigo. E eu li a passagem para ele e eu disse, Deus me falou que ele é nosso filho. Eu posso ir buscar ele? E ele disse, sim, pode buscar. E eu disse, então te alarga bem na cama, porque essa noite, eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Deus, eu não posso errar. Então eu vou fazer um voto contigo, Deus. Se ele for mesmo meu filho, até hoje, meia-noite, ele vai estar deitado comigo nessa cama da minha casa. Nossa. Se for amanhã, é só um engano e tá tudo bem. Meu coração vai ir pro lugar de novo. Aí eu fui lá e falei pro Maurício, Deus me deu essa palavra. Deus me disse que ele é meu filho, mas eu não posso machucar vocês. Então eu fiz um voto com Deus. Eu vou ir hoje buscar ele, eu não sei aonde. Não tem endereço, não sei quem é que sabe onde ele tá. Eu não sei nada. Mas eu vou ir. E Deus vai me levar. E se for amanhã, ele não é meu filho. Se precisar, eu posso ajudar ele. Mas eu não vou trazer ele. E daí o Maurício disse, tá bom, se é assim, pode ir. Eu disse, tá, então tia, larga bem nessa cama, porque de noite a gente vai ter companhia. E daí eu fui. E daí o telefone dessa menina que sabia quem sabia onde ele tava, só dava ocupado. E daí eu peguei e fui. E daí minha mãe disse, olha, ela falou que essa pessoa que sabe onde ele tá, tem uma padaria na Cavalhada. E daí eu peguei, né, eu muito estratégica, eu disse, e a Fran comigo, e a Fran, mãezinha. mãezinha. E eu disse, Fran, e começou a chover. E daí eu disse, Fran, eu vou pela direita e tu vai pela esquerda. Todas as padarias tu entra. Nós tínhamos um primeiro nome dessa senhora. E daí, na primeira padaria que eu entrei, eu disse, a senhora tal, tarará, tarará. Não é aqui. E daí me veio um insight, que nós trabalhávamos para banco e como existiam muitas tentativas de abertura de contas,
que eram contas que eram fraude, nós tínhamos um sistema interligado que conseguia ver aquele telefone, tipo 30101010. Todas as pessoas que algum dia tinham tido aquele telefone e todos os endereços. E daí me veio um insight com o número do telefone, liguei para minha empresa, aí atendeu um funcionário meu, o Lucas. Eu disse, Lucas, vai lá na minha sala, entra e tu vai entrar no sistema e tu vai colocar esse telefone, eu preciso do endereço. E daí o Lucas foi e me deu o endereço e não era na Avenida Cavalhada. Nossa, tu ia ficar lá. Aí ali eu disse, Deus, obrigada. Eu vi que Deus estava comigo e, tipo, tudo ia dar certo. Aí eu fui até essa senhora, bati na porta dela e disse, eu sou cristã. Deus me falou isso, e ela me ajudou a chegar nele. Eu peguei ele, era 15 para as 10 da noite. Antes disso, ela pegou e disse para mim, eu vou te ajudar. Mas antes disso, eu preciso te dizer algumas coisas. Esse bebê, ele tem um diagnóstico de... Ela disse na época, né? Ela era uma senhora simples. Ela disse ele é debilóide. Esse bebê, ele é cego, ele é surdo. E ele tem alguns outros problemas, né? E eu disse pra ela, bom, a minha última bebezinha, ela faleceu. Mas eu passei durante 1 ano dentro do hospital. E eu preciso falar com meu marido sobre ele. Aí ela disse que ele era negro, então, tipo, todo mundo vai ver que ele não é teu filho, todo mundo vai perguntar, né? Ela disse isso. E eu disse, isso aí não tem problema. Daí, quando ela foi dizendo as doenças, eu disse, preciso falar com o Maurício. Aí eu mandei uma mensagem para ele, Maurício, encontrei a pessoa que pode nos levar ao nosso filho. Mas se tu quiser, eu paro aqui. Daí, fui falando tudo que ela colocou. Até hoje eu não sei se ele falou aquilo, ele disse que foi bonitinho, mas ele é muito irônico, né? Ele escreveu pra mim, é tudo que eu sempre sonhei. Eu disse, ele é cego, ele é surdo, ele tem problemas mentais, e ele tem diagnóstico de algumas doenças, que talvez ele nunca seja curado. Mas eu continuo querendo ele. Se tu quiser que eu pare aqui, eu paro. E a resposta dele foi, é tudo que eu sempre sonhei. 15 para as 10 da noite. Eu tava com ele nos meus braços. Indo pro Barra Shopping. Derreter as caras da Renner. Porque ele não tinha roupa, ele não tinha mamadeira. Ele tinha um corte muito profundo na testa. Ele tinha assaduras que eram machucados muito profundos. E eu e o Maurício já amamos ele desde o primeiro segundo que nós vimos ele. E se existe uma convicção, uma certeza na minha identidade, é que ele é meu filho. E ele é prova da fidelidade, da bondade e do cuidado de amor de Deus para comigo. Nossa. Depois de algum tempo, aí eu fui pro hospital de clínicas, cheguei lá e ele foi ser medido, pesado. A médica sabia, enfim, o que tinha acontecido durante a gestação, tudo que ele tinha sido exposto. E tempo após tempo, todos os diagnósticos foram vindo contrário ao que a medicina tinha me diagnosticado. Nossa. E hoje o Arthur, ele É o Arthur. É o Arthur. não tem É o... absolutamente nada. Ele foi Eu campeão de judô muitas vezes, futebol, ele é youtuber. A gente vê ele correndo na igreja, a gente vê ele no domingo. Agora nós lá. vamos começar os adolescentes na Vamos. igreja. Ele disse pro Maurício, foi a maior traição que tu podia fazer comigo, pai, porque Verdade. eu era o líder. Eu nasci pra ser o líder. Como é que tu botou o Léo Croco e a Vicky? Nossa. Então ele é um menino muito seguro, ele é realmente o amor da minha vida. Eu costumo dizer pra ele que eu gritava pra Deus, Deus, eu não aguento mais viver nesse mundo cinza. E que ele foi o colorido que Deus colocou na minha vida. Me respondendo que ele me amava, que ele era um bom pai. Mesmo nos momentos onde a gente não consegue ver. Eu não trocaria nenhum só segundo de tudo que eu vivi. E essa foi
Foi a palavra que Deus me deu lá na Austrália, naquela conferência. Deus me disse, se tu fosse Deus e tu tivesse o poder de nunca ter engravidado e nunca ter enterrado teus filhos, tu nunca teria tido eles? Eu viveria tudo de novo. Eu viveria pelo positivo, eu viveria pela mexida na minha barriga, eu viveria pelo parto, eu viveria por cada sorriso, eu viveria por cada vez que a minha filha mexia isso aqui do dedo e a gente fazia jantares para todo mundo comemorar conosco. Então, eu acho que o que eu mais posso dizer para vocês que eu sinto na minha vida é que foi muito difícil para mim sair da depressão. Foi muito difícil para mim vencer alguns medos no dia que nós inauguramos o teatro. Deus é muito fofo comigo. Quando nós fomos pro teatro, nós fomos lá para alugar, para ter uma consagração pastoral. Era um evento. Quando nós estávamos no estacionamento do teatro, Deus me falou, esquece o evento. Aqui vai ser a casa da Brasa Church. E eu comecei a chorar em desespero. Maurício não conta essa história assim. Ai, porque quando eu pisei, eu senti, ele não sentiu, não. Eu chorava no estacionamento. Eu dizia, amor, Deus falou comigo. Deus me falou, amor, todo esse dinheiro que nós temos, seja o que for, nós vamos comprar vidas, Deus, amor. O nosso dinheiro vai ser para comprar vidas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas essa vai ser a casa da Brasa Church. E nós já tínhamos tentado em uma outra oportunidade, por uma conferência, alugar o teatro. E nós não tínhamos dinheiro. Era muito caro. Mas era pandemia. E nós fomos lá. E quando nós colocamos o pé no teatro, eu peguei a gerente e eu disse para ela, olha só, esquece o evento. Deus me falou que aqui vai ser a nossa igreja. E Deus vai te usar pra isso, porque tu vai fazer essa negociação. Tu vai ver muitas pessoas que elas estão desistindo de viver, voltarem a sonhar em viver. Tu vai ver muitas pessoas vendo que a sua vida é útil em um lugar, porque elas vão ser as pessoas que vão ajudar outras pessoas a caminhar. E é por causa da tua negociação, é por causa da tua vida. E ela... aqui, eu abraçava ela, eu sentava nas cadeiras, eu pulava e dizia, meu Deus, essa vai ser a minha cadeira. E eu dizia, meu Deus, tem camarim. Eu dizia, meu Deus do céu. Aí o Maurício disse que quando ele pisou, o Senhor deu um louvor pra ele. E tal. Mas foi um negócio muito louco, assim. E naquele primeiro dia de inauguração... Depois do Arthur. Sim. A inauguração foi agora, 3 anos. É verdade. E daí, quando... teve a inauguração, o teatro era lotado. Era muita gente. E quando eu olho para trás, o que vem na minha mente? É o engano. A culpa. Nossa. Não é tu que era para estar aqui. E veio aquela coisa, assim, aquele medo, assim, de tipo, eu não vou ter o que entregar. E agora, o que eu faço? Da onde eu tiro? E ali Deus falou para mim, é tu. E eu abracei o Maurício e disse pra ele assim, amor, Deus falou comigo já, mas eu preciso te dizer, porque eu acredito que a gente é curado quando a gente fala com o irmão, né? Deus nos perdoa. Eu disse assim, eu não quero ser uma mulher de pouca fé, eu não quero ir contra aquilo que Deus já me falou. Olha só, a gente conseguiu, assinou o contrato, a gente está inaugurando. E veio na minha mente que não era eu que era pra estar aqui. E ele disse, então, eu quero te dizer o seguinte, olha para trás. Tá vendo aqueles pastores todos que estão ali, que tu tá enxergando? Eles pregam infinitamente melhor do que eu. E o sentimento que eu tive foi, o que eu vou falar aqui nesse lugar? Que de alguma maneira pode tocar o coração de todo esse povo. Não sou eu que sou para estar aqui. Mas Deus disse que é eu e tu. Somos nós dois. A gente passou por uma história toda. E é essa palavra que Deus nos deu lá de trás. Então não deixa nenhuma mentira falar no teu coração. Porque o que eu tô falando pra ti agora é o que eu tô falando pra mim. E eu vou ter que subir ali e eu vou ter que pregar. Então, em todo tempo, Satanás ele não pode tocar nos meus filhos, ele não pode tocar na minha vida, na minha saúde, ele não pode tocar em nós quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas ele lança dardos inflamados dizendo mentiras pra nós. E da onde vêm esses dardos? Vem da nossa mente, mas vem também de situações e circunstâncias aonde eu cheguei aqui e chegou outra pessoa junto.
E ela poderia ter entrado no meu lugar e vocês terem dito que teve um erro na agenda. Aí vocês vão pensar, a pastora, ela vai conseguir compreender melhor. Sim. Mas eu, dentro do meu coração, o que eu vou dizer? Eu não sou boa o suficiente. As gurias escolheram ela. Porque ela tem mais teologia, porque ela é mais bonita, porque ela é mais jovem, porque ela é mais velha, porque ela é mais alta, porque ela é mais gorda, porque ela é mais magra. O diabo sempre vai querer dizer que não somos nós. Mas nós precisamos saber, tipo, que a nossa identidade é que nós somos criação de Deus. Que o pecado entrou no mundo e Deus, com tanta misericórdia e graça, mesmo assim, olhou para nós e disse, eu não vou tirar minha imagem e semelhança de ti. Então, todas as pessoas dessa terra merecem honra, merecem cuidado, merecem uma nova chance. E nós precisamos nos encher de Deus para que eu tenha algo para te entregar. Não adianta eu querer do nada chegar e dizer assim, eu vou vir aqui, eu vou te abençoar. Não sou eu, Janine. É ele que habita em mim, que vai transbordar e tu vai sentir vontade de estar comigo e não vai conseguir nem entender o porquê. Não é por causa daquilo que é humano, que é carnal, mas é ele habitando dentro de nós, é o Espírito Santo dele estando conosco, nos dando amor, nos dando mansidão, nos dando força, nos renovando até as nossas forças, né? Nos enchendo de fé e de esperança, né? Nossa. Então, o perdão de Deus, o amor dele na minha vida é o que eu tenho de mais sagrado. Foi difícil demais sair daquele vale, daquele lugar que não tem cheiro bom, que não tem uma cor bonita. Mas depois que eu saí, eu não volto mais pra lá. Nossa, que o meu pastor fala muito isso, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, Ai, eu amo outro essa música. lugar, não pode. A gente tinha um roteiro. Assim, Mas ó, Deus. bonitinho. Não, mas uma das Mas perguntas hoje- era sobre assim, ó, como tinha um testemunho que te marcou. É o nesses teu! anos. É tudo! Tu! Tudo isso. A gente ia perguntar se ela, né, pastoreando esses anos todos pessoas, se tu tinha um testemunho que tenha te marcado, é tu, o teu próprio testemunho, né? E às vezes a gente precisa falar. Quantas vezes tu já não falou, de repente, teu testemunho? Mas hoje tu precisava falar, porque muitas vezes nós mesmos Não que li nada. precisamos. Não li uma frase. Nós mesmos que precisamos ouvir o nosso testemunho, e isso fortalece a nossa fé. Eu não sabia que tu tinha passado um terço do que tu passou. também Eu não. não sabia. E eu tô muito impactada, assim, porque muitas das perguntas que a gente ia fazer Já sobre a tava brasa, tudo sobre o tudo. nascimento da brasa, foi respondido. Hoje eu entendo que a brasa não julga. Eu sempre vi essa igreja assim, que ela não julga, sabe? E eu já ouvi muitas pessoas criticando vocês. E eu não sou de lá, mas eu defendo. Eu defendo, não. Eles receberam uma jurisdição para falar com jovens, para falar com gente machucada. É Deus ali, de outra forma. Na verdade, quando a gente tem essa identidade de Cristo, todos nós somos comissionados a mudar as nossas lentes. E a ter isso na nossa identidade, né? Verdade. E E hoje, te ouvindo, tudo que tu passou, luto com a perda da filha, doença, abuso, religiosidade. Tu tinha tudo para se afastar, Perseguição. para se revoltar. E hoje tu criou, né, junto com o teu marido, uma igreja que acolhe e não julga, né? E que é por amor, né? E que é puro amor. E que é puro amor. Exatamente. Então hoje eu entendo, hoje eu entendi, né? O que eu sentia, hoje eu não. Realmente tem unção ali, tem um porquê, tem propósito, né, Janine? Tem propósito. E Então- é exatamente o que vocês transmitem para todos nós que estamos lá. verdade. Eu sempre falo sobre isso, o não julgamento, É. de não julgar, de pensar diferente, porque de fato, agora, ouvindo tu falar, a gente entende a essência, né? Da onde veio isso. sim, E o quanto tu falando agora, uma situação que aconteceu essa semana comigo, eu achei que eu tava com conjuntivite e que eu não ia poder fazer esse episódio. E eu pensei, não tem problema, porque as gurias vão fazer. muito Eu bom, não preciso estar lá. muito bom. Eu não mereço estar lá. Eu não tenho lugar lá, porque as gurias tocam sozinha. E agora, te ouvindo, eu vejo o dardo inflamado que foi tocado Isso sobre aí. minha vida. E o quanto eu estava, daqui a pouco, aceitando isso pra mim. Isso De aí. tudo bem. E Muito não, bom. se hoje nós estamos aqui, é porque Deus direcionou nós pra isso aqui, pra Isso aí. esse tempo.
cada uma de nós. Nenhuma, nem outra, nem eu só. Muito é bom. nós. A gente precisa parar e prestar atenção no que tá acontecendo. Como tu fez todas as vezes. Às vezes forçada, através de uma irmã que levava, que tinha que parar. Mas tu parou Isso. e ouviu o que Deus falava sobre a tua vida. Isso. É muito fácil e tu, distrair, né? o Maurício, a Brasa, é fruto disso. Dessa Sim. obediência, Isso. dessa renúncia. Porque renúncia é quando tu já chega lá. E vocês falaram, vocês tiveram uma ascensão profissional e decidiram renunciar. É Isso muito é fácil quem não renúncia. tem. Ah, não, É. eu renuncio. Não, tu Não. não renuncia, porque tu não tem. Não tem. Agora, quando tu chega lá, quando tu alcança, quando tu tem e renunciar, isso sim é a verdadeira renúncia. Então, vocês passaram por tudo, né? Preconceito, renúncia, lutos, doenças, mas sempre obedientes, né? Sim. Sempre obedientes, com o coração aberto. E tu tinha todos os motivos para se revoltar. Isso é uma das coisas que mais me impactou, porque hoje eu vejo mulheres que por bem pouco, Por muito pouco. bem pouco Bem se pouco. afasta, sabe? Então, assim, que esse podcast chegue e alcance muitas vidas, Amém. muitas mulheres, Muitas mulheres. para aquelas que Transforme. não conhecem Jesus, entender o poder que há Amém. nele, para aquelas que estão, mas estão mornas, Amém. que Aqueçam. estejam aquecidas, né? E para aquelas que estão em cima do muro, que elas se posicionem. Amém. Porque a tua vida é muito, muito fruto de posicionamento, assim como Amém. Esther, Amém. né? Não Ai, tem outra gente! unção, não tem outra unção pra ser derramada que não é de Esther, que é posicionamento. É muito, fica tudo muito claro É, agora. muito claro. Literalmente tipo, tirou muitas vendas que tinham nos meus próprios olhos, sabe? E isso é a igreja que eu tô hoje, sabe? E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou fruto desse teu Amém. posicionamento. Amém. Do teu posicionamento do meu pastor. Porque eu e meu marido, nós levantamos lá. Eu e meu marido salvamos o nosso casamento lá. Amém. Eu e meu marido, eu fui salva lá. Eu fui tirada de uma sombra lá. Amém. O meu testemunho com o Maurício é bizarro. Eu já contei no primeiro episódio, mas eu fui salva pelo posicionamento de vocês. Então, eu hoje aqui honro a tua vida, honro a Amém. vida do meu pastor e agradeço ao sim de vocês. Bonitinha. Quando tu tava lá e pensou desistir do casamento, tu teria desistido também do meu, porque eu provavelmente não estaria aqui hoje falando isso. Muito bom. Então, muito obrigada pelo teu sim, por seguir, mesmo com todos os dados inflamados que Nossa. foram tocados sobre a tua vida. Eu te agradeço e vou honrar a tua vida sempre. Querida. Muito mais agora. É verdade. Ai, gente. Não meu tem Deus, outra tá forma de encerrar esse podcast. verdade. E pra encerrar, então, um conselho que tu daria pra Janine? De Eu anos di- atrás. Eu diria pra ela, fica tranquila que vai dar tudo certo. Eu acho que esse seria O máximo. o máximo. Eu lembraria ela da palavra que ela recebeu, porque É. essa palavra que É, sustentou. eu sempre dizia junto com o Maurício, assim, que a nossa história era como se a gente andasse no slackline, e daí a gente tá lá, e a gente precisa olhar pra frente, se equilibrando. Se eu olhar ao lado, que tem muitos dardos passando, um tiroteio passando, mas Deus, ele só disse assim, ó, só olha pra frente, que tu não vai cair. Eu só não podia olhar pros lados. Verdade. Então, seria esse conselho. Olha Perfeito. pra frente, olha pra palavra, olha pra promessa Uau. e não olha pro lado. O Senhor vai te renovar, ele vai te restaurar. Então, esse seria o conselho, assim, ó, vai dar tudo certo. Uau, vai que dar bom. tudo certo, né? Muito E fiquei muito feliz por vocês me conhecerem, pela minha alegria. Eu realmente, o meu marido diz que quando eu não vou no culto, a igreja não é a mesma, não é tão alegre. Tão Eu alegre. fico sempre muito feliz por saber isso, que eu consigo contagiar as pessoas com o amor de Jesus. Tu também me perguntou um livro, né? Ah, é verdade. Sim. Então, é uma literatura que eu acho que, quando eu estava vindo para cá, eu leio muito, eu amo ler. Mas tem uma literatura que eu acho que veio vir muito ao encontro do que eu consegui compartilhar com vocês hoje, que é um livro que se chama Obediência. Ó. E ele é um livro muito legal. E vocês qual que é o vão ler. autor? Vocês vão ler. Nunca ouvi falar desse. Tem obediência, eu não sei o que, né? Mas. É da Mesa. A mesma que fez o livro da Mesa. A Dave Titles? É dela. Obediência. Obediência. E vocês vão dizer assim, ó, meu Deus do céu.
vocês leiam Obediência e intimidade. Intimidade. Ai, eu Muito tenho esse no bom. Olha só, Kindle. Eu fiz o seguinte com as gurias que eu tinha um BC Grupo. Ah. Eu li com elas toda a primeira parte. A gente lia e orava, lia e orava, lia e orava. Lindo. Foram 3 horas. Só que, tipo assim, ó, é muito punk. E, tipo assim, Sim. tu vai dizer assim, meu Deus. Que quando tu vê, tipo assim, é numa proporção muito maior, né? Eu não posso dar Sim. spoiler Sim, do livro. sim. Numa Vou proporção até muito reler, maior porque faz tempo que eu li. do que aconteceu, Vou até né? Tipo assim, era um povo todo que poderia ter sido... não existir, mas por causa de uma E olha desobediência. só, o Shaw Will só existe por causa da David Tyrus. Porque foi Passou o no livro livro. Experiência Mesa que eu tive a ideia de fazer o brunch, a mesa posta. Muito que foi bom. o primeiro Ah, projeto primeiro do Shaw Will. projeto do Começou Shaw com um brunch há 2 anos atrás. Porque eu fui inspirada por um livro da Muito David bom. Tyrus de Experiência à Mesa. Muito Olha bom. só, o legado... Mas não existe onde coincidência, não né? existe. Não, e o mais legal é vocês não terem lido o livro. Então, Não, tá não. tudo certo. onde o né? nosso legado pode chegar. Então, Muito bom. então vocês leiam esse livro, que com certeza ele Muito dá, bom. dá um podcast. E, tipo assim, ó, vale a pena. Muito Tá. bom. A primeira parte dele, vocês vão ler e vocês vão ficar E ele não muito é tão grande, inspirados. né? Não, ele é bem Ele é fininho. bem fininho, mas é profundo. Mas é um livro que vale muito a pena. Boa. E é isso, gurias. Ai, Foi muito muito agradável obrigada. vocês aqui. Muito Muito agradece, obrigada. muito. Nossa, muito Contem mesmo. Sem sempre palavras. com o meu coração. Nós Com vamos te certeza. chamar de novo agora, Com questão do certeza. casamento. Muito bom. Restauração de casamento bom. do testemunho. Vai ter que contar um pouco mais pra nós. Muito bom. Um casamento, pra mim, ele é aliança, né? Então, se ele é aliança, é o seguinte. Tu fez uma treta, tu me machucou, tu me magoou, porque vai acontecer no meio do caminho. Só que eu não tenho outro jeito. Eu vou continuar contigo. Então, se não tem jeito, tá, vamos acabar logo com isso. Como é que a gente vai fazer, então? Como é que a gente vai Vem aqui. resolver? Vamos lá, vamos resolver. É isso aí. O que eu preciso fazer? O que tu precisa fazer? Qual é a tua parte? Qual é a minha parte? Precisamos de ajuda? Vamos buscar ajuda, então. Preciso te Perfeito. perdoar. Ah, mas eu não consigo. Né? Consegue. Consegue, Qualquer fica coisa. tranquilo. Vem cá, vem comigo. Não, se você está passando por um problema no casamento depois de ouvir esse Consegue. testemunho, essa Pronto, história né? nesse podcast, você é capaz de qualquer coisa. Não, a gente tá Tudo é falando aqui- possível. a gente tá falando aqui sobre a perda de um filho, se tu perdeu um filho, verdade. se tu foi sofreu Diagnóstico. preconceito, Religiosidade. diagnóstico de doença, se tu não teve infertilidade e tu não tava conseguindo. Então, a vida dela Jó. é um Jó. baita de um testemunho pra ti, mulher, que tá É passando verdade. por tudo isso hoje. É verdade. Que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigada mais uma vez, Nossa, Janine. muito obrigada. Eu que Amamos a agradeço. tua vida, Foi teu muito bom estar coração, com a tua vocês igreja. aqui. Tenho certeza que Jesus estava aqui conosco. Ah, Amém. com Com certeza. Obrigada pelo coração de vocês, que ele continue falando com vocês e mostrando a verdadeira face dele. Amém. A vocês. Amém. Muito obrigada. Amém. Ai. E você em casa, comente o que achou desse episódio, mande perguntas, mande sugestões. Vamos ficar muito felizes de te ouvir. E até o Até o próximo próximo. episódio. Tchau! Beijo.